Olá, mais um Almodincast, hoje com o Dr. Henrique Daniol, e vamos falar sobre reprodução humana e fertilidade ao longo do tempo. Olá, doutor, tudo bem? Boa tarde, Mariana, tudo bem? Tudo certo. Tudo jóia, muito prazer estar aqui comentando sobre esses temas tão importantes. É isso aí, o prazer é meu, doutor, em te receber hoje. Doutor, estávamos até conversando aqui agora, antes do podcast iniciar, e como tem sido frequente as mulheres mais novas, faixa de 25 anos, que chegam ao consultório já com infertilidade? Muito frequente, hein, Mariana? Isso aí foi uma discussão que nós tivemos semana passada, inclusive eu e alguns outros colegas que fazem parte do grupo da reprodução humana, que tem sido muito mais frequente do que tínhamos anteriormente e do que imaginávamos a falência ovariana prematura e as mulheres já muito jovens que não dispõem de óvulos, né? Eu tenho atendido todos os dias praticamente mulheres entre 30, 35, algumas até com a idade que você mencionou, 25 anos, que já tem um antimileriano zerado e já não dispõe de óvulos para conseguir ter um bebê. E por que isso acontece, doutor? Tão cedo, né? Esta é uma questão muito difícil de ser respondido, sabe? Existem seguramente muitos fatores que interferem na fertilidade da mulher e na população oocitária, na população de óvulos que tem dentro desses ovários. Sem dúvida, a mudança dos hábitos de vida, o estresse que a gente está vivendo ultimamente na nossa sociedade impactam sim a dieta rica em embutidos, álcool, tabagismo, isso sem dúvida interfere, mas também não podemos esquecer das outras patologias envolvidas na falência ovariana. Por exemplo, pacientes que se submeteram a cirurgias nos ovários, e isso a gente sempre tenta investigar durante a consulta. Mulheres que tiveram cistos, precisaram removê-los por cirurgia, e juntamente com essa abordagem para retirar o cisto, por exemplo, um teratoma ou um endometrioma, que é um cisto de endometriose no ovário, acaba também sendo retirado tecido ovariano saudável, e isso pode impactar na fertilidade da mulher e na população de óvulos ali presentes. Certo. Doutor, e uma curiosidade agora surgiu aqui. Estamos falando de uma mulher que chega com essa situação. E quando chega o casal nessa situação, vocês têm esse olhar também para o homem, para o estilo de vida do homem? Sem dúvida, sem dúvidas. A infertilidade ela é sempre conjugal. A gente sempre vai avaliar o parceiro e a mulher, o casal como um todo, porque muitas das vezes nós temos casos de infertilidade mista, onde, por exemplo, uma mulher já não dispõe de óvulos, seja lá porque se submeteu a cirurgias, porque teve que fazer químio ou radioterapia por câncer, que está sendo cada vez mais precocemente diagnosticado, ou pacientes com alterações genéticas, por exemplo, e quando nós atribuímos a infertilidade do casal a um fator exclusivamente feminino, em 30% dos casos, um componente masculino pode estar envolvido. Então, sempre tem que investigar o parceiro e a mulher. Certo. Esse impacto da qualidade de vida, dos hábitos de vida, interferem também na espermatogênese, ou seja, na formação dos espermatozoides do homem. E isso pode se traduzir, sim, em fragmentação do DNA espermático alterado e na formação de embriõezinhos de má qualidade nos ciclos de fertilização in vitro. Uau, então como é importante realmente levar em consideração ambos e sempre estudando junto o casal, né, doutor? Exatamente, a infertilidade é do casal, né? Você vê que em 30% dos casos a infertilidade é de origem mista, então existe um componente masculino e feminino associados à infertilidade. Isso faz parte da pesquisa básica do casal infértil, o espermograma para o marido. Muito bem. Doutor, e por que assim, nós falamos desses pontos. Agora, uma mulher, acredito que na faixa de uns 40 anos, por que a infertilidade, a fertilidade diminui com o passar dos anos? São inúmeros fenômenos que acontecem durante a vida de uma mulher que tornam ela menos fértil com o passar do tempo. Sem dúvida, né? Diferentemente do homem, a mulher já nasce com uma quantidade pré-determinada de óvulos. Veja que o homem está produzindo ciclicamente espermatozoides. A cada 90, 120 dias ele está renovando o estoque, digamos assim, de espermatozoides. A mulher não. Você, por exemplo, e as mulheres que nos assistem, vocês já têm uma quantidade pré-determinada de óvulos, vocês nasceram com essa quantidade de óvulos. Estima-se que as mulheres nasçam com mais ou menos 1 a 2 milhões de óvulos, e quando elas entram na fase
Reprodutiva, quando elas têm a primeira menstruação, com 12, 13 anos, a gente estima que elas têm uns 300 mil óvulos. Então veja que a quantidade de óvulos vai diminuindo ao longo do tempo, e não só isso. A qualidade desses óvulos que estão presentes nos ovários dessas mulheres também diminui. Uau. Esse é um questionamento muito frequente em consultório, que as mulheres com 40, como você bem disse, 40, 45 anos que nos procuram aqui com dificuldade para ter bebê, elas falam, doutor, meus óvulos não têm mais qualidade ou não tenho mais óvulos, por que eu não consigo gerar um bebê? E esse fenômeno é muito importante de ser compreendido. Junto com a quantidade de óvulos, a qualidade desses óvulos vai diminuindo. Por quê? A mulher recruta todos os meses para o crescimento de um folículo e de um óvulo para ela ovular no meio do ciclo. Os óvulos bons, digamos assim, os que têm mais receptores para hormônio e os que não sofreram tantos impactos da vida, aqueles hábitos que nós falamos, na sua parte molecular, no metabolismo dos óvulos. Isso se traduz em quê? Isso se traduz em alterações genéticas. Veja bem, essa mulher que você bem falou de 40 anos com infertilidade, por exemplo, se nós fizermos um ciclo de fertilização in vitro, tirarmos os óvulos dessa paciente, colocarmos um espermatozoide dentro de cada óvulo, fazer a fertilização e colocarmos no incubador, 80% dos embriões gerados são anormais, geneticamente falando. Certo. Muitos dos embriõezinhos gerados não têm capacidade de gerar um nenê saudável. Nossa. Isso explica as taxas de abortamento que essa população experimenta e as taxas de falha de implantação do embrião quando a gente transfere ele para dentro da cavidade uterina. Muito bem. Então, veja que as mulheres, isso é uma seleção natural, a seleção da espécie. As mulheres, elas experimentam abortos com muito mais frequência do que nós imaginamos. A gente faz diagnóstico de aproximadamente 10 a 15%, que é o que se estima que as mulheres têm. Então, 10 a 15% das mulheres vão abortar pelo menos alguma vez na vida. O abortamento de repetição seriam 2 ou mais abortos consecutivos, 5% da população. Só que, sem dúvida, esses números são muito maiores. O que acontece é que nós não fazemos o diagnóstico. Muito bem. A seleção natural, a seleção da espécie que acontece, que é o cara lá em cima, que eu costumo dizer que ele faz, inteligentemente, o corpo da mulher não deixa que um embriãozinho que se forma anormal implante dentro da cavidade uterina e gere um bebê. Então, se nós fizermos testes de gravidez seriados nas mulheres ao longo do ano, seguramente muitas delas vão estar abortando. Só que são abortos que nós chamamos de bioquímicos, ou seja, ela não teve sinais de gravidez, não teve um útero aumentado de volume, ela não teve um atraso menstrual por muitos meses, ela tem um pequeno atraso menstrual e depois ela acaba menstruando. É aquela história que ela chega para a amiga, para o marido e fala, nossa, esse mês demorou para descer, mas quando desceu, sangrei um monte. Se nós pegássemos, por exemplo, com um coletor vaginal, pegássemos esse sangue e colocássemos em laboratório, no microscópio, possivelmente iríamos encontrar ali blastocistos, embriõezinhos, sendo eliminados. Ou seja, são abortos bioquímicos que muitas das vezes não são diagnosticados. Que incrível, doutor. E fiquei surpresa com essa informação. Nunca ouvi falar nisso. Achei que de fato, quando engravidamos, né, depois acontece uma fatalidade de aborto, etc. E tem aquele processo, engravidei, gestei, descobri que estava grávida, depois sofri o aborto. Não. Então tem muito desses casos. E as mulheres imaginam. Eu posso já ter passado por alguns casos e não Exatamente. Isso são os abortos bioquímicos. Alguns estudos em grandes centros de reprodução humana, que fazem testes de gravidez seriado todos os meses nas pacientes, começaram a notar que as taxas de abortamento são muito maiores do que os 15% que nós imaginávamos. Que coisa. O que acontece é que a paciente não tem conhecimento disso se ela não está metida dentro de um tratamento reprodutivo. Porque veja que uma mulher que não está com desejo de gravidez nesse momento, ela vai ficar fazendo teste de gravidez todo mês? Não tem sentido, né? Não faz sentido, então ela não faz diagnóstico. Isso seria a seleção da espécie mesmo. Interessante. Os bebês sindrômicos, que são os que a gente conhece com mais frequência, a síndrome de Down, por exemplo, que é a trissomia do 21, Turner, Klinefelter, Patot, Edwards, essas alterações genéticas, na grande maioria das vezes, não se... Como que eu posso dizer? Se um embriãozinho for anormal e tiver algumas dessas alterações genéticas, ele não implanta dentro do útero. O próprio Down. Então, a gente vê isso em testes de diagnóstico genético pré-implantacional, que nós fazemos aqui. Por exemplo,
Uma paciente não consegue ter um bebê e já tem uma idade materna avançada, por exemplo, como você falou, com 40 anos. Aham. E a gente já comentou aqui que uma mulher com 40 anos já não tem óvulos Sim. em quantidade e em qualidade adequada. Qualidade também. Então, essa mulher vai formar embriõezinhos em laboratório, 80% deles são anormais. E como é que nós sabemos disso? Nós conseguimos estudar esses embriões geneticamente. Sim. Isso chama-se diagnóstico genético pré-implantacional. Por que isso é importante? Você já parou para pensar? Eu ia até te perguntar isso agora. O que vai acontecer, na grande maioria das vezes, que nós transferimos um embriãozinho anormal para dentro do útero? Ele não vai implantar. É uma falha de implantação por aquela seleção natural da espécie que nós acabamos de falar. Sim. Então, estudar geneticamente embriões antes de transferi-los para dentro do útero evita transferências frustras, ou seja, frustrações de múltiplas transferências, aquela sensação da mulher de estar recebendo o embriãozinho, quando na verdade esse embrião pode ser, e nesse caso que nós falávamos, com 40 e poucos anos, muito provavelmente seja um embrião anormal que não vai gerar um nenê saudável. E existem casos de, não é assim uma regra, estudar o embrião, então é o diferencial de vocês adotam essa maneira? Seria isso ou eu estou errada? Não, empregar ou não as técnicas de diagnóstico genético é, sem dúvida, uma opção do médico e do casal. Muito bem. Agora, eu vou estudar todos os embriões que eu gerar em laboratório, por exemplo, uma paciente de 30 anos que vem fazer um tratamento reprodutivo, uma fertilização, porque, por exemplo, não tem as trompas. Por exemplo, cada caso é um cada caso. caso é um caso. Não faz muito sentido eu estudar embriões de uma paciente jovem, porque muito provavelmente eles sejam normais. Certo. Né? E, obrigatoriamente, para eu estudar embriões, eu tenho que congelá-los, porque o resultado das provas genéticas demoram. Então, aí nós entramos num avaliar o benefício e o risco de ter um embrião anormal e de uma taxa de gravidez. Diferentemente, por exemplo, de um casal que já vem com uma sabida, já tem conhecimento de uma alteração genética. Por exemplo, o marido tem um mosaicismo, uma alteração genética. Certo. É evidente que se ou o homem ou a mulher tem alguma alteração genética, a probabilidade do embriãozinho gerado por eles ter é maior. Certo. Então, nesses casos, a gente acaba estudando. Por exemplo, casais que têm idade materna avançada, por exemplo, uma mulher com mais de 38, 40 anos, eu também costumo indicar o estudo genético. Muito bem. Fator masculino severo, por exemplo, o homem tem uma produção espermática muito reduzida ou uma motilidade muito inferior ao que deveria ter, isso também pode se traduzir em embriõezinhos anormais. Então, veja bem, o teste genético ele é uma prova que veio para auxiliar e muito, mas ela não é indicada para todos os casais. Muito bem. Aí que entra a expertise do médico de saber para quem que ele vai orientar que fazer ou não, onde os riscos sejam menores que os benefícios. Certo, muito bem. É sempre um estudo muito particular, muito personalizado para cada qual ali, para cada casal. Como todo tratamento reprodutivo, né? Não existe uma receita de bolo. Esses tempos nós tivemos aqui uma palestra que nós demos. Sim, né? acompanhei, foi perfeita. E eles me convidaram a falar sobre qual protocolo de estimulação ovariana eu mais gosto. E a conclusão daquela aula que nós tivemos ali no bate-papo foi assim, não existe protocolo que eu mais gosto. Existe o protocolo que eu mais gosto para cada caso. Parabéns, né? muito bem. Cada tratamento é voltado para cada casal e cada estratégia vai ser usada. Então, o diagnóstico genético é desse número. Ele vai ser indicado em situações pontuais para beneficiar determinados casais. Incrível, parabéns, doutor. Doutor Henrique, falando dessa mulher que veio até uma consulta, passou por ali, foi diagnosticada, tem uma infertilidade, por que muitas delas não conseguem efetuar o tratamento, doutor? E, de fato, realizar o sonho? Boa pergunta. No Brasil, muito provavelmente, isso se deve à condição socioeconômica. Uau. Né? Os tratamentos de reprodução humana no Brasil de alta complexidade, que seria fertilização in vitro, doação de gametas, por exemplo, receber óvulos doados, eles não são custeados pelo SUS. Ah, entendi. E eles, claro, eles são tratamentos complexos e que têm um valor agregado também alto. Então, muito provavelmente, os pacientes não consigam fazer, todas delas que desejam, fazer o tratamento por causa da condição financeira, que os tratamentos, de fato, têm um valor um pouco mais alto do que o habitual.
Certo. E vocês procuram ajudar da melhor forma essa paciente? Claro, Com algumas soluções. Existem estratégias que são permitidas por lei, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina nos permite fazer doação compartilhada. Certo. O que é a doação compartilhada? Explica o que é isso, porque eu quero saber agora. Então, por exemplo, uma mulher que cumpre os requisitos, ou seja, uma mulher que não tem alterações genéticas, a gente sabe isso por meio do estudo genético da paciente, que chama-se cariótipo. Certo. Uma mulher jovem, que tem menos de 37 anos, uma mulher que tem uma reserva ovariana adequada, ela tem uma quantidade boa de óvulos para a idade dela, a gente consegue mensurar isso por exames de sangue. Essa mulher pode fazer um tratamento para que ela consiga ter um bebê e, num ato também de amor, pensando na outra paciente que já não dispõe de óvulos, ela pode doar metade desses óvulos, uma parte dos óvulos conseguidos, para ajudar outra paciente que já não tem. Legal. Por exemplo, uma daquelas pacientes que nós comentamos com 30 e poucos anos que eu tenho atendido, que já não tem mais óvulos. Sim. Então, se eu não tenho óvulos, eu não tenho matéria-prima, eu não consigo ter embriões, não consigo gerá-los, mesmo com tratamento. Esta paciente pode receber óvulos doados. Esta mulher, que nós falávamos primeiramente, que é a que vai fazer o tratamento para si própria, ela pode doar metade dos óvulos para essa outra receptora. Claro, isso no Brasil é de forma anônima e sem fins lucrativos, mas além de ajudar essa receptora, ela também se beneficia do ponto de vista financeiro. Uau. O Conselho nos permite fazer essas estratégias de doação compartilhada, onde essa paciente tem um desconto significativo nos custos do seu tratamento. Muito bem. Eles vão ser custeados pela receptora, evidentemente, e então ela se beneficia do ponto de vista financeiro, porque ela tem um desconto no tratamento, e também beneficia outra paciente, ajudando ela a conseguir realizar o sonho de ter um bebê, e a ela mesma, porque o tratamento dela vai ser executado também para o seu objetivo, que é ter um bebê. Que maravilha. E realmente um ato de amor, né, doutor? Acredito que essa mulher que chega tem os óvulos, etc., ela, para chegar ao ponto de doar, ela já sabe o que a outra está passando. Exatamente. Emocionalmente, né? São pacientes que se encontram, a gente fala na reprodução humana, é como se fosse um match também de receptor e doador no que se diz respeito aos sentimentos. Exato. As frustrações. Exato. Uma já que não dispõe de óvulos, mas precisa também realizar um tratamento de alta complexidade, outra que precisa fazer o tratamento. Então, é muito interessante. No Brasil, é anônima a doação, ou a gente pode fazer com parentes de até 4º grau. Também é permitido por lei, desde que não incorra consanguinidade, claro. Por exemplo, uma filha doar óvulos para a mãe, uma filha de 20 anos doar para a mãe, não pode, porque eu vou fecundar com o espermatozoide do pai, por exemplo, não faz, é proibido. Sim. Agora, uma prima doar para outra prima, isso é possível fazer, a gente faz aqui na clínica, e a gente vê, quando conversa com essas pacientes, o alívio também que traz ao coração delas poder ajudar outra paciente que está também metida nesse tipo de tratamento. E realmente, eu costumo falar que essas mulheres, esses casais, vamos falar do casal, né, doutor? Esses casais, eles já têm, assim, já estão sofrendo, assim, emocionalmente. Porque já vem, de repente, de alguns outros testes, já vem de alguns outros procedimentos frustrados, que de repente não deram certo. E chega aqui na clínica, vocês colocam essas soluções para esses casais. E isso, além de ser, assim, satisfatório mesmo, bonito de ver mesmo, levando a solução para essas pessoas. É incrível ver o estudo, não só a parte emocional, mas a parte de estudo de vocês, de pesquisa, de solução para cada casal. Claro, cada caso é um caso, né? Veja que eu atendi ontem um casal que veio já com um diagnóstico também de falência ovariana precoce. A paciente tem 32 anos. Nossa, doutor, como está frequente, frequente, né? Um antimileriano baixíssimo, então ela já não dispõe de muitos óvulos, apesar de não ser um antimileriano de 0. E durante a conversa, a consulta, fizemos uma entrevista, eu conversei e falei assim, o que vocês querem? Né? Qual que é o objetivo de vocês? É um casal que já tem um bebê, e eles buscavam um irmãozinho. Eu falei, e aí, você já tem uma família, em teoria já tem um bebê de 5 anos, qual que é o conceito familiar? Qual que é o teu conceito sobre família, sobre ter filhos? Eles falaram, doutor, nós queremos muito ter um outro filho. Legal. E eu falei, olha, a probabilidade de nós conseguirmos ter um bebê com seus óvulos próprios é baixa. Realmente é muito baixa, porque você já está praticamente na menopausa, você está sem óvulos, mas ela não é 0. O tratamento
de ovorecepção, recepção de óvulos de uma outra paciente, ele vai estar sempre ali. Por exemplo, nesse caso, qual a diferença dela fazer o tratamento de fertilização in vitro com óvulos doados, agora ou daqui a 3, 6, 9 meses? Não mudaria o resultado. Agora, tentar com os óvulos próprios, como ela me disse, ela falou assim, doutor, eu queria pelo menos tentar. Eu queria tentar. Sabendo das chances, que são limitadas, mas eu queria tentar com meus óvulos próprios. Então, nós, mesmo sabendo que a probabilidade de êxito é baixa, a gente falou, não, vamos seguir em frente, vamos tentar uma vez, a gente não vai desistir. Enquanto nós tivermos 1% de chance... Existe uma chance. Existe uma chance. Claro que a gente não deve se apegar à exceção, a gente tem que se apegar à regra do que geralmente acontece, mas cada caso é um caso, então tem que avaliar o casal individualmente. Muito bem. Doutor, agora falando assim, uma certa assim, uma mulher, uma paciente laqueada, ela consegue gestar hoje aqui na clínica, tem soluções para ela e você recebe frequentemente isso, eu garanto essa dúvida. Eu recebo muitas pacientes que são laqueadas, mesmo laqueadura, para quem não sabe, né, a ligadura é a interrupção da tuba uterina, quando você laqueia, você impossibilita o encontro do espermatozoide com o óvulo, né, in natura, ou seja, no próprio corpo da paciente. E existem tratamentos de recanalização das trompas, né? A reanastomose é o termo um pouquinho mais preciso. Técnico. Só que os tratamentos para reanastomose, para religar a trompinha, para reversão da laqueadura, eles não são tão eficientes. Certo. E existem vários trabalhos demonstrando que quanto mais tempo a minha paciente seja laqueada, menor a probabilidade de êxito de uma recanalização. Certo. Para essas pacientes, sem dúvida, o tratamento de fertilização in vitro está indicado e é muito mais efetivo na busca por um bebê. Quando eu vou fazer uma FIV, eu tiro os óvulos da paciente e vou juntar com o espermatozoide em laboratório. Eu não preciso da função tubária. Certo. Né? Então, claro, eu atendo muitas pacientes que são laqueadas para fazer fertilização. Quebram-se dilemas aí. As pacientes, algumas delas não querem fazer tratamentos de alta complexidade, que a FIV é o neném de proveta, sabe? Ainda existe um paradigma na sociedade a ser quebrado, mas isso é facilmente contornado quando a gente explica que, na verdade, o que a gente faz é simular o que aconteceria na trompinha da própria paciente. Uau. Recanalizar uma trompa, tentar também uma gravidez espontânea após recanalização, aumenta um pouco as chances de gravidez ectópica, ou seja, de gravidez na trompa. Sim. E essa entidade de doenças que são as gravidezes ectópicas, sobretudo a tubária, ela pode pôr em risco a vida da paciente também. Sim. Então a gente sempre tem que alertar a paciente sobre essas possíveis complicações. Então eu atendo muito, toda semana paciente laqueado para tentar conseguir ter um bebê mediante a fertilização. E a taxa de sucesso é alta? É alta. Que incrível. Claro, porque também existe infertilidade multifatorial. Então a gente tem que avaliar cada caso. Agora, via de regra, uma paciente que só tem uma obstrução tubária ou uma laqueadura, por exemplo, mas ela tem uma boa reserva ovariana, o útero está em bom aspecto, os espermatozoides do parceiro no espermograma se demonstraram normais, a taxa de sucesso é altíssima. As pacientes experimentam em mais de 50% de taxa de êxito, dependendo da situação. Benção. Maravilha. Parabéns mais uma vez, doutor. Incrível. Antigamente nós experimentávamos muita laqueadura, né? As pacientes eram laqueadas com muita frequência, então o fator tubário ele é frequente agora, quando as pacientes passaram-se 5, 10 anos de laqueadura e elas voltam para tentar ter o irmãozinho. Hoje em dia tem outros métodos, né? Se usa muito ainda DIU, Mirena, enfim, né? Acho que vem tendo, assim, outras soluções. O DIU é bem importante, tem muitas pacientes que me perguntam, essa semana eu tive também casos de pacientes que vêm congelar óvulos e que têm DIU. Uau, e elas é bom? E elas perguntam se há necessidade de tirar o DIU para reestabelecer a função ovariana, pacientes que têm Mirena, por exemplo, ou se dá para fazer com o próprio Mirena. Hoje a gente sabe que as taxas de sucesso de obter óvulos são muito semelhantes, se não iguais, em pacientes com DIU ou sem DIU. Então não há necessidade de retirar. É muito mais cômodo para o paciente, que não precisa reimplantar o dispositivo. Sim. Então a gente tem feito com muita frequência. Que legal. Doutor, e para finalizar, mas eu tive um site aqui agora também. Falamos de gravidez pós-laqueadura. Digamos que um casal
provavelmente o segundo casamento, o homem com vasectomia e a mulher laqueada. O senhor já recebeu o caso assim, de chegar assim, casamos agora, vimos de outro casamento. De outro relacionamento, sou laqueada, ele tem vasectomia, e agora, doutor, queremos ter filhos. Fertilização, isso acontece muito. Que legal. A fertilização, e a gente faz biópsia testicular. O depidídimo, aqui na clínica nós contamos com uma equipe de urologia, com o Dr. Rafael Radaeli também. Ele faz essa parte masculina. No dia da captação de óvulos, nós podemos fazer a punção testicular. Então, extraímos esses espermatozoides, geramos um embriãozinho em laboratório. Os embriõezinhos são, então, transferidos para dentro do útero. É uma indicação quase que formal de fertilização in vitro, para que a gente consiga ter um bebê. Maravilha. Mais uma solução aí que a medicina traz para as pessoas hoje, Muito para os bem. casais. Doutor, muito obrigado. Esclarecemos aqui muitas dúvidas. Muito obrigado pelo seu tempo. E em breve, vamos marcar outro podcast. Com certeza. Muito obrigado. Muito contente de trazer esses temas tão importantes. O prazer é todo meu. Muito obrigada.